De volta com o Conexão Esporte, lembrando aos amigos aí que estão chegando agora e lembrando os amigos que hoje nós temos aqui o senhor Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras, na minha opinião pega mais que o Cássio, ele não gosta que fala. Everton Kaká, jogador do Nacional da Ilha da Madeira, tá em Portugal, né? O Everton atuando lá já no Nacional, a segunda temporada, a primeira? Foi a primeira. A primeira. E o Anselmo Arantes tem nome de quem joga bola, mas contou uma história do joelho aqui que não me convenceu não. Tá igual um outro cidadão que nós temos aqui, que o joelho também, ele contou uma história. O joelho é o desafogo das... Eu também estou com problema no joelho. Por isso que eu não fui jogador de futebol. Esse dia eu fui jogar bola, os caras perguntou para mim, você joga do quê? Eu falei de teimoso. Fiquei sem jogar lá, não entendi até hoje, Everton. Joga do quê? De teimoso. O Everton não, ô Gilmar, você conhece bem lá a Ilha da Madeira? Conheço a Ilha da Madeira. Você causava lá, né? A Madeira, na época que nós estávamos lá, as 3 equipes da Madeira, o Nacional, a União e o Marítimo, eles faziam parte da primeira divisão. E nós disputávamos esse campeonato. E eu vou perguntar uma coisa para você que mora na Madeira. Você sabe o que é acordo insular? Acordo insular? Segura essa onda aí. Como que é? Acordo insular. Não vou dizer exatamente o que é, mas deve ser algum acordo entre a Madeira e a Ilha dos Açores? Não. Acordo insular são acordo entre as equipes da Madeira. As equipes da Madeira. Quando elas estão na primeira, segunda ou terceira divisão. E o que acontece? Íamos nós jogar contra o União da Madeira, quando o presidente entrou no vestiário e disse o seguinte, nós temos que perder o jogo. Nunca tinha visto falar nisso. Tem que perder o jogo? Temos que perder o jogo. Para uma deixar a outra equipe da ilha bem também. O que acontece? É isso. Há muito tempo atrás eles fizeram um acordo que o dia que uma equipe, para se manter naquela divisão, precisasse dos pontos da outra, esta, em contrapartida, teria que ceder os pontos, né? E nesse dia nós perdemos, mas perdemos porque tinha que perder, porque os jogadores revoltaram e foram para ganhar, porque nós íamos quebrar o acordo insular que existia entre as equipes. Por quê? Cada equipe, cada divisão, o dinheiro vem do governo. Sim. Sabe que lá o dinheiro, na ilha é assim, a Série A, a Série B, a Série C seria... Cada divisão que você está, vem um dinheiro. Então, na Série A, é muito mais porque... Quanto mais alto o nível da equipe, mais é o valor que recebe. Mais é o valor que você recebe. Então, naquela época, eles precisavam se manter, então fizeram um acordo. Nós perdemos o jogo, mas tínhamos que perder, mas eu fui até para a área tentar fazer o gol de cabeça, nós perdemos de 2-1, mas perdemos... Mas as outras equipes e a federação sabiam desse acordo? Por isso estou dizendo, acordo insular, que se trata de um acordo feito simplesmente na região autônoma da Madeira, que porque imagina que eu jogue numa equipe do continente e fico sabendo que vocês têm esse acordo. Mas é um acordo no qual eles fizeram já com grife. E você está entregando hoje aqui. Eu estou entregando hoje, porque esse acordo insular existe na Ilha da Madeira, e eu sei porque quem me disse foi o Dr. Nélio Mendonça, que era o presidente da ilha. Hoje já não há mais esse acordo, né? Não há o acordo, mas ainda tem muito disso no futebol, né? Não sei disso. Vira e mexe, a gente escuta aí árbitro que favorece aqui, jogador que entrega ali. Infelizmente, ainda de vez em quando são notícias, esse tipo de assunto dentro do futebol. No intervalo, eu estava fazendo bate-papo aqui com o Anselmo estava me falando a respeito da estrutura familiar, né, Anselmo? O Anselmo, né, já contou aqui a trajetória dele no esporte e queria que você falasse um pouco, isso é um tema legal e bacana, tem muita gente nos assistindo. O Gilmar é referência, principalmente na cidade de Osasco, aqui na região, pelo grande atleta que foi. O Everton hoje é referência, né, para a garotada das cidades aqui da região, é um jogador da nossa cidade aqui que hoje brilha no futebol português, vai estar no FIFA. Vai entrar no FIFA agora. Vai entrar no FIFA, o cara tem o nome dele lá no videogame esse ano, tem que... Joga com o meu boneco lá. Tem que dar uma moralzinha, né? Eu vou jogar com você lá no FIFA. E aí, Anselmo, no intervalo nós estávamos falando da estrutura familiar. Eu queria que você me explicasse um pouco melhor isso, porque você tem propriedade para explicar por viver isso no seu dia a dia. O que estávamos conversando é a dificuldade de trabalhar, às vezes, com menores, ou às vezes até maiores, onde a Lei Pelé 9.615 ela autoriza a profissionalização do atleta com 16 anos. E não é anormal se deparar com pais de atletas com 16 anos acharem que o menino tem que ser o arrimo de família, pedir as contas no emprego, e às vezes o garoto ganha R$1.500, R$2.000 e a família sonha que ele pode se transformar num Neymar. Nós que trabalhamos com gerenciamento de carreira, eu não me intitulo empresário, nada disso, simplesmente eu sou um gerenciamento de carreira onde a gente procura blindar eles para que eles façam o trabalho dentro de campo.
A gente se depara constantemente com isso, porque às vezes vamos conversar com os garotos e eles falam, não, eu tenho que vencer, porque a família depende de mim. E muitas das vezes você vê que o atleta não tem a mínima condição. Eu não vou falar nome por ética, mas essa semana eu me deparei com uma situação onde o pai, quem estava pagando a prestação do carro do pai do garoto era ele, e ele pediu as contas e montou um grupo de pagode, sonhando que o garoto vai ser um Ronaldinho. Queira Deus que isso aconteça. Então, agora voltando para... Mas tem um tempo, né? Não pode pular fase, né? Não, porque o que acontece? Aqui eu estou me deparando com duas pessoas que têm propriedade para falar isso, tanto Gilmar como Kaká. É muito rápido, então, às vezes o garoto não tem uma estrutura familiar diferente do Kaká, ou de outros que a gente também se depara, e o garoto hoje ganha um salário mínimo, dá um chute na bola certo, e amanhã ganhando milhões, e esse garoto não foi preparado emocionalmente. E muitas das vezes, quando vem o dinheiro, ele costuma acreditar que ele é bonito, porque as mulheres chegam, e é difícil você conversar com uma pessoa que ganha 100, 200 mil reais e falar, olha, pô, não vai fazer isso, cara, você tá louco? O cara vai virar e falar, pô, o dinheiro é meu, com toda razão. Verdade. E não é também anormal que eles se apaixonem por meninas, né, mulheres de uma feição que muito boa. Que não é o caso do Gilmar, porque o Gilmar sempre foi muito sagrado. E também não é o caso do Kaká. O Everton casado, o Everton moço casado. E onde, às vezes, já me deparei com situações que a atual companheira fala, pô, seu pai, sua mãe não sabe de nada, cara. Aquele cara que gerencia a sua vida lá, agora quem vai gerenciar é meu irmão. E a gente se depara com situações, quando esse atleta tem um período ganhando um determinado valor, quando ele para de ganhar, não é anormal visualizarmos hoje grandes atletas que estiveram no passado que hoje passam grandes dificuldades financeiras. Teve algum parceiro seu, Gilmar, nessa condição, na sua trajetória dentro do futebol? Ficou algum parceiro para trás que se perdeu? Eu conheci muitos jogadores, é até deselegante citar nomes, mas a carreira de jogador de futebol ela sempre foi cobrada a extremos, ou seja, você é cobrado por performance, porém o glamour do futebol e todo aquele aparato, né, que você vive no meio de Maria Chuteira, aqueles caras gay que querem trombar com você no vestiário, cara que vai no vestiário querer ficar te acompanhando, o problema de pedofilia que desde aquele tempo já existia no futebol, então nós nos deparamos com todas essas situações. Né? Ao longo do tempo o atleta que tem que se policiar, né, se resguardar em alguns aspectos para que possa fazer da sua vida de atleta uma coisa mais longa, uma coisa mais salutar. Mas sem dúvida, hoje deve acontecer em menos, num grau menor, porém o futebol ele sempre teve esse glamour e muitos jogadores se deixaram levar por essa Tem um monte de corneteiro de plantão, principalmente em internet. A gente que está na frente da televisão, a gente tem que ter responsabilidade para falar as coisas. Mas eu vou pegar agora mais jornalístico, Everton, do que qualquer outra coisa. Por você estar mais na atualidade. Todos esses problemas que foram citados aqui, na Europa, tem tanto quanto aqui no Brasil? Porque você foi criado dentro de clubes no estado de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro. Como é que é a dimensão? Tem também. Só que conforme hoje a mídia tem muito mais informação do que antigamente. Hoje um jogador que está bem em algum clube e acaba caindo nessa situação é porque não pode falar que ele não sabia porque ele sabia. Porque hoje você tem a TV, você tem os jornais que aparecem e tem muitos exemplos no futebol. Né? Como o Gilmar fala, é deselegante falar nomes, né? Mas temos muitos exemplos, tanto aqui como lá também. Uhum. Só que então, se ele cair numa situação dessa é mesmo como o Anselmo também falou, às vezes não tem um apoio familiar, não tem uma base não digo financeiramente. O meu maior apoio, meus pais sempre conversaram comigo, sempre me deram uma boa base. Mas é de família também. E você saber onde você está, com quem você está lidando, com quem a pessoa se mete na vida, né? Então, mas acho que não há tanto como aqui, porque o Brasil é um país maior e também toda hora nasce um jogador novo. É diferente de lá. Mas há também, em todo lugar, né? Como não só na profissão do futebol, tem essas situações, né? Cantores, qualquer outra profissão artística. Né? E é difícil, né, Anselmo, para quem está gerenciando, né?
Às vezes você vê um talento se perdendo. Eu conheço conheço vários, mas tem vou contar 2 casos aqui. Foi para a Espanha, com 15 dias que estava lá, eu quero voltar, minha namorada, quando voltou para a namorada, e chegou aqui, a namorada já estava com outro, e ele se perdeu, não, é verdade, e por muito tempo ficou perdido na bebida, e hoje deu uma recuperada e tal, mas é um jogador, até hoje é um jogador que caberia em qualquer time do futebol brasileiro, e foi para a Espanha numa qualidade dessa. Um outro cidadão que eu conheço, também aqui da Quebrada, ele estava no Guarani, com a safra boa do Guarani lá, na época de Luizão, de Amoroso, de todo mundo, e ele simplesmente se perdeu com a galera que encosta, com droga. Então, assim, o dinheiro dele era para satisfazer os prazeres da carne dele. Eu não sou novo ainda, estou com 27 anos, mas já peguei as situações, como joguei minha base. O salário dele era para satisfazer os prazeres da carne dele. E quando tinha necessidade do alimento, aí ele pegava o lanche dos meninos da concentração, foi mandado embora do Guarani, não conseguiu mais clube nenhum, se perdeu também e hoje está aí na várzea aí jogando por R$80 o que acontece em campo de terra. O jogador profissional, ele tem uma ascensão, uma coisa repentina, do nada de repente ele está no estrelato, e aí é natural que a fortuna vem carro, vem mulher bonita, vem aquela série de coisas que que o cara cresce, né? Ele se sente, só que ele tem que tomar muito cuidado, até porque é uma profissão que exige muito do seu físico, e sem o físico em dia ele não consegue render. É legal, né? Não vou dizer que é ruim, porém quem perde é ele mesmo, que ele torna mais curto a sua vida útil dentro do futebol. Eu sou da safra de 91, do Lucas, do Nós Oscar. somos da mesma turma, né? Eu e você. Na época tínhamos jogadores nas nossas equipes de base de São Paulo, mesmo que não viraram jogadores profissionais, mas que na época eram mais promessas às vezes do que eu, o Lucas, o Oscar e o Casimiro. E na época tinha uns jogadores com mais, não digo mais qualidade, mas que já tinham um talento já mais avançado às vezes. Mas depois vai a dedicação, o profissionalismo é que te leva adiante, não só a qualidade. Né? Vou pedir licença para vocês, eu ia fazer uma pergunta para o Anselmo agora, faço no próximo bloco, porque nós temos que fechar esse segundo aqui, mas já vai pensando aí, quem dá mais trabalho, o atleta ou a família? Essa vai ser fácil para você. Fechado mais um bloco do Conexão Esporte, na sequência a gente continua esse bate-papo aqui com o Gilmar, ex-goleiro do Palmeiras, o Everton Kaká, jogador do Nacional da Ilha da Madeira, e o Anselmo Arantes, gerenciador aí de carreira de jogador de futebol. É só jogador ou futebol ou tem outros segmentos esportivos? Só jogadores só futebol mesmo, isso. Fechado mais um bloco do Conexão Esporte. Não sai daí porque a gente volta rapidinho.